Quantos podem dar um aleluia? Aleluia! Glória a Deus! A palavra fala que até as pedras, elas clamam a Deus. A pedra, a rocha na terra, ela é um objeto que ela está constantemente clamando e adorando a Deus. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero perder para a pedra, não. Eu não quero perder para um objeto que não tem a vida de Deus depositado dentro dele. Os seres, toda a criatura, toda a criação de Deus foi projetada para um só propósito: adorar e exaltar ao Criador. E se eu tenho Ele dentro de mim, se eu sou uma pessoa da qual a vida de Deus passou a habitar em mim, se o Espírito, se eu sou a imagem e semelhança dele no meu espírito, eu preciso adorar. O Espírito Santo está se movendo, e a partir do momento que você sai da sua casa, passa pelas portas, senta no seu lugar, se coloca de pé, aplaude, faz o que tiver que fazer, ele começa a agir ao seu favor. Por isso não podemos perder a fiação. Eu quero que todos fechem os olhos e vamos adorar a Deus, porque Ele está aqui no nosso meio. Porque se nós buscamos, Ele se apresenta. Se nós clamamos, Ele se manifesta. Ele é o Jeová Jireh para a sua vida, aquele que provê toda a sua necessidade e aquilo que você precisa, seja nos teus sentimentos, seja na sua vida, no seu casamento, na sua família, ou até mesmo no teu espírito, principalmente. Feche os olhos, porque nós vamos adorar a Ele mais um pouco. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Há uma noite profética, tudo que acontece é profético. Aleluia! Vamos gerar uma atmosfera profética agora no nosso meio. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Mais a sua presença, mais Espírito, mais a sua glória. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rapá se manifestará.
vamos cantar em uma só voz. A glória é toda dele. Cante comigo, igreja. Cante com a gente, não nos deixe sozinhos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, Espírito da verdade, que confronta e traz um alinhamento para aqueles que necessitam se alinhar contigo. Declare que Ele é santo, declare que Ele é digno. Continue com seus olhos fechados. Todo espírito de religiosidade venha completamente ser expulso desse ambiente agora, em nome de Jesus. Toda contenda, toda ira, tudo aquilo que estava gerando uma ira no coração e angústia, seja completamente removido do nosso ambiente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sabe onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele não é uma pessoa que ele é mal educado e entra com tudo na sua vida. Ele tem educação, irmão. Ele bate na sua porta, ele te chama, toca a campainha, bate mais um pouquinho, mas derrubar ele não vai derrubar. Ele tem ali uma santa educação para convocar e chamar aqueles que querem estar perto dele. Nessa noite é mais uma oportunidade que talvez você está tendo para você receber a palavra dele. Por isso é necessário que nós não venhamos ter nenhum tipo de levante, nenhuma barreira ou objeção que fica tentando arrancar e tirar o brilho de Deus para as nossas vidas. Você tem um chamado, um propósito, uma vocação em Cristo, e às vezes ela não foi ativada ainda por causa disso, porque nós não nos disponibilizamos como Ele quer que nós venhamos viver disponíveis para Ele. A disponibilidade de Deus não é algo que é na quarta, no domingo e talvez no sábado no culto dos jovens. A disponibilidade para Deus, ela é constante, ela é uma rotina, um estilo de vida que você leva contigo todos os dias. Por isso que nós clamamos, e às vezes é uma barreira para conseguir trazer a presença dEle aqui, mas é para que você pegue algo aqui e leve lá para fora. É para que você receba algo da parte de Deus, não para ficar dentro de você e nem nas quatro paredes do templo. É para ser manifesto, é para ser transbordado da porta para fora. Aleluia! E eu senti a presença de Deus desde quando eu estava ali louvando. E se talvez você não sentiu, não se preocupe. Você vai ter uma oportunidade, você vai ter um tempo, você vai ter o privilégio de você sentir alguma hora, de você entrar, de você acessar o coração de Deus para a sua vida. E antes de nós continuarmos, eu queria já que... Pode acender as luzes, vamos acender bem devagarinho. Antes de você se sentar, eu quero que você nos diga, nos dê esse privilégio de saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Levante suas mãos, sem vergonha, sem timidez. Tem alguém que nos visita hoje? Olha aí, 2 pessoas aqui. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, mais 2 lá. Meu Deus, aleluia. Olha aí, ela vai ter que louvar de novo. Ela vai ter que louvar de novo. Queridos, é uma honra receber vocês na nossa casa. Nós somos um lugar que não é um lugar qualquer. Eu não sei se você já ouviu falar daqui, mas a gente é tudo doido mesmo. E esses doidinhos aqui, eles são pessoas que são responsáveis por carregar e manifestar a presença de Deus para onde quer que eles vão. Então eu queria dizer que era uma honra receber vocês. Sintam-se em casa, fiquem à vontade, tá? Vocês podem se espernear no chão, se estribuchar aqui na frente, subir as paredes. Só quero que você sinta a presença, receba a palavra dele para a sua vida. Amém? Sinta-se em casa mesmo. Nós não somos um lugar qualquer para você frequentar. Frequentar, você frequenta o shopping. Frequentar, você frequenta, sei lá, seus rolês. Aqui é uma família para você pertencer. Somos a família do Reino Guarulhos, amém?
Antes de você sair do seu lugar, aliás, antes de você se assentar, saia do seu lugar e cumprimente alguém. E vai alguém dar um abraço nesses irmãos. Vocês que são novos, que estão com a coroinha aí no peito. Amém? Alguém faz o favor de dar um abraço. Diga que bom que você veio hoje. É uma honra recebê-lo aqui. Fala, profetiza. Hoje é um culto profético. E Deus tem uma palavra para você hoje. Faz voz de profeta aí, varão. Entrega tudo. Aleluia. Que bom que você veio. Deus tem algo muito forte para você. É uma honra. O privilégio é todo nosso. Aleluia. Glória a Deus. Como que é aquele... Essa palavra, essa frase é muito forte. Podem sentar. É porque é só para ligar o motor. Agora já está ligado. Tava indo para a pista já, né? Mas o Juan falou para parar. Vamos decolar, família do reino. Eu queria abrir aqui a nossa Bíblia em Jeremias 29:11. Glória a Deus. Quando eu escuto essa frase, eu vejo muitos sintomas ou sinais de tudo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra ela é muito clara quando ela fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou, nos formou a imagem e semelhança dele. Meu Deus, eu nem... Vamos, abre aí em Gênesis 1. Gênesis 1, é 28 ou é 26? 26. O louvor pode descer, obrigado. Forte. Daqui a pouco vocês descem. Os varão depois aí já me ajuda na batera, mais pra frente. Gênesis 26 vai dizer assim: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só até aqui, porque esse versículo ele é muito poderoso. Às vezes a gente tem um tipo de objeção muito forte, né? Uma barreira gigante para a gente conseguir acessar ou entender o nosso próprio Deus. Mas a realidade é que você é igual a Ele, irmão. A diferença é que Ele não erra, você erra. Mas não tem problema, porque Ele já te perdoou. Agora, se eu sou a imagem e semelhança dEle, significa que eu preciso seguir para os mesmos propósitos e valores que Ele. E se eu sigo os mesmos valores que Ele, os mesmos propósitos que Ele, eu vou acabar, querendo ou não, abraçando e carregando a mesma visão que Ele tem. A visão que Ele tem, sabe, de fazer tudo da vontade dEle. Cumprir o ID, a grande comissão, fazer discípulos em todas as nações, até os confins da terra, e cada vez mais expandir o reino de Deus, e capacitar e levantar e preparar pessoas à mesma imagem e semelhança que eu, semelhança de Deus. Agora, antes de continuar, vamos a Jeremias 29:11, que vai dizer: porque eu pensei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo é muito forte, porque você vê Deus falando assim: eu sei do seu futuro,
e eu sei também aquilo que eu tenho para você, para vos dar o fim. Significa que Ele conhece o fim já lá no princípio. Deus, Ele é um Deus que Ele conhece toda a trajetória, toda a linha, toda a linhagem que você vai seguir. Ele já conhece, já escreveu para você. Ele já sabe o que você tem que abraçar e o que você vai abraçar e a visão que você vai carregar. Agora vamos lá em Isaías 46, versículo 10, vai dizer assim, na verdade vai resumir o que eu acabei de te falar, que vai dizer que anuncio quem? Deus, eu anuncio o fim desde o princípio. Significa que Ele conhece toda a sua trajetória, mas além da sua trajetória, Ele conhece o fim que Ele tem para você. Juan, o que é isso? É a visão de Deus para a sua vida. É aquilo que Ele tem preparado para você. E às vezes nós negligenciamos porque nós não temos o conhecimento. Mas há uma diferença quando a gente sabe e não sabe. Você já ouviu aquela frase de que não chega, quem não sabe aonde quer chegar, nunca vai chegar em lugar nenhum? Porque ela não conhece, ela não sabe, ela não tem noção do destino final dela. Eu não estou falando aqui que você tem somente um destino. Eu estou falando aqui que Deus tem um único para você. Eu estou falando aqui que Deus, Ele tem algo muito poderoso. E eu nem entrei na questão dos céus e da terra, de você morrer e ir para o céu. Eu estou falando da visão que Ele já tem preparada, já às vezes até falou com você, te mostrou e abriu a sua visão para você enxergar e contemplar tudo o que Ele quer fazer. Loucura você analisar, enxergar e falar assim, cara, como que um Deus, Ele é tão doidinho assim? Ele mostra o fim no começo, só que Ele não mostra as lutas, as barreiras e os impedimentos que eu vou ter que enfrentar para chegar lá. Mas pelo menos Ele mostra o fim, né? Pelo menos você sabe aonde você tem que ir, para você se comportar como quem já chegou lá. E a questão aqui é que quem não sabe, não chega. Quem não sabe o que quer, tem essa frase também, né? Nem lembro. Quem não sabe o que quer, nunca vai fazer nada, porque não tem um conhecimento, não sabe, não enxergou, não viu, não contemplou o destino que ela precisa acessar, o objetivo que Deus tem para a vida dela. E é por isso que muitas pessoas, elas penam e ficam, sabe, parece que é encalhado, parece que fica atolado, né? E não vai para lugar nenhum, não avança, não vai nem para a direita, nem para a esquerda, né? Só fica no mesmo lugar, porque às vezes ainda não conheceu o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando a gente pensa no nosso Deus, a Bíblia ela fala dessas três coisas, que fala que Ele é onisciente, né? Onipotente e onipresente. Quando ela fala que Ele é onipresente, é porque Ele se move, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, está lá na sua casa, Ele está aqui, está no outro lado do mundo. Ele está em todos os lugares, atento e vendo tudo que acontece na terra. Ele enxerga tudo, mesmo que você não consiga imaginar isso, mas Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Fala também que Ele é onipotente. E essa onipotência a gente vê quando muitos homens de Deus oram e as pessoas são curadas. É um dos sinais da potência de Deus, do poder dele. Quando uma pessoa ela é enferma, ou quando ela está passando alguma tribulação, quando ela está passando uma dificuldade, ou algo que precisa de cura no seu interior, sabe, no psicológico, na sua alma, a onipotência de Deus é demonstrada também. Ele vê todas as coisas, Ele conhece você aqui na igreja e lá fora. Vigia, crente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele também é poderoso, onipotente. Tanto
que revela, Ele é tão poderoso que revela a sua glória também. Agora, se Ele é um Deus que é tudo isso, e a palavra ela fala que a gente é a imagem e semelhança dEle. Então isso significa que muitas das coisas que acontecem ou que Ele faz é para nós fazermos também. As curas, os milagres, as maravilhas, os sinais, os prodígios de Jesus, tudo aquilo que Deus faz e fez na terra e faz até os dias de hoje, são sinais de que nós também devemos carregar constantemente, por sermos a imagem e semelhança dEle. Mas agora a onisciência, ela é algo já um pouquinho, sabe, não é que é diferente porque é poderoso igual, mas a onisciência é algo que você consegue ver, sabe, o conhecimento e os pensamentos, a ciência de Deus, aquilo que Ele sabe. E quando você vê a onipotência revelada, você vê muitas coisas físicas e também espirituais, claro, óbvio. Só que você também vê manifestas aqui no físico. Quando você vê também a onipresença, você vê através de uma manifestação de profecia, Deus revelando você lá no teu secreto, no seu oculto, no seu trabalho, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é poderoso e onipresente. Só que a onisciência, ela é revelada de uma maneira que é somente quando você enxerga e vê aquilo que Deus vê. Então, muitas das vezes a onisciência, ela vai ser manifesta, demonstrada para você, quando você conseguir contemplar a visão dele para a sua vida. E tem pessoas aqui nessa noite que talvez já contemplou, já chegou o conhecimento. Deus falou que eu vou ser isso, Deus falou que eu vou ser aquilo, Deus falou que eu vou chegar em muitos lugares, Deus falou que eu vou alcançar nações, vou ter um emprego digno, eu vou ser uma pessoa próspera, rica, milionária. Amém? Mas a onisciência só é revelada quando você enxerga. Então Deus, Ele demonstra e manifesta a onisciência dEle através das visões. E o que é visão para você? De uma maneira bem resumida, por causa do tempo, a visão é aquilo que Deus tem para você. Em outras palavras, é a imagem de Deus para o seu futuro. Então imagina você pegando uma foto e enxergando essa foto. E você vê com os seus olhos e consegue entender o que aquela foto está dizendo. É dessa mesma maneira que Deus demonstra e manifesta a onisciência dele. É Ele trazendo o conhecimento da visão que Ele tem para a sua vida. E muitas das vezes, ou melhor, é quase que a Bíblia inteira, a gente vê Deus fazendo isso. A gente vê Deus trazendo visões e você vê as pessoas caminhando sem entender, sem saber, sem enxergar aquilo que elas estão vivendo ou passando no presente. Só que lá atrás Deus já revelou o próprio futuro. Essa visão, ela é fundamental para que você consiga viver uma vida digna de ser chamado cristão. Ninguém consegue ser crente, irmão, cristão de verdade, sem a visão de Deus na sua vida. Você não consegue caminhar mais do mesmo jeito, você não consegue mais pensar do mesmo jeito, você não consegue mais, sabe, praticar as mesmas coisas, porque a partir daquele momento você entrou, acessou e abraçou a visão de Deus para você. Quer um exemplo? Vamos ver lá em Gênesis 12, no versículo 1. Vai falar a história de Abraão. Quando o Senhor fala para Abraão, que não era nem Abraão, era Abrão ainda: sai-te da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha isso. Eu não vou falar qual terra que é, mas você tem que ir. Você tem que somente chegar lá. O destino é esse e ponto. Vai. Verso 2 vai dizer: e far-te-ei uma grande nação. A visão de Deus já começou a ser esclarecida.
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uau! Eu acredito que tem pessoas aqui que estão hoje mesmo na igreja, porque Deus revelou para você um pouquinho da visão dele na sua vida. Eu tenho certeza que você está aqui hoje porque você um dia ouviu ou enxergou de ver mesmo essa onisciência de Deus e o plano e o projeto e o propósito que Ele tinha para você. Eu estou aqui em cima por causa disso, porque se eu não soubesse aonde Deus quer me colocar, eu nunca teria começado a caminhar dentro da visão dele. Então a onisciência, ela é fundamental e crucial para as nossas vidas. Versículo 3 vai dizer também: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Irmão, ele nem falou o nome da terra. Ele nem falou para onde que ele tinha que ir. Ele só falou: vai, caminha, obedece, porque a visão que eu tenho para você, Abraão, é outra. O que eu tenho para você é algo que não alcança e abrange somente a sua vida no individual. O que eu tenho para você é tão grande e absoluto que vai pegar todas as famílias da terra. Abençoarei todas as famílias da terra só por causa de você. A visão que eu tenho para você não é pequena, medíocre, miserável, igual a sua era antes. A que eu tenho para você é como eu, generosa, absoluta, infinitamente mais do que você pensa ou pede para mim. Essa é a mesma realidade para a sua vida aqui hoje. É a mesma realidade que nós precisamos entender essa palavra todos os dias, porque vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você não vai, entender o processo, vai ter dia que você não vai ser forte o suficiente, vai ter dia que o inimigo vai tentar parar você. Só que a questão é, você sabe a visão de Deus que você tem, você sabe o lugar e o destino do seu propósito, que você tem que chegar lá. Quer saber a diferença de um plano quando é de Deus? Quando a visão é de Deus, irmão, e quando a visão é do homem. Quando a visão é de Deus, ela pega para abençoar multidões, milhares, as pessoas, é para fora. Mas quando é uma visão, da carne do homem, é algo que é humano, a pessoa, ela só pensa em si. Eu quero que Deus abençoe eu e minha família, minha casa, serviremos ao Senhor. Aí tá bom demais. Aí, e só meu empreguinho tá bom. A bênção de Deus vai vir somente para minha família, né? Para não falar que é egoísta, pensa um pouquinho mais na família. Essa visão aí está saindo das suas entranhas. Essa visão aí está saindo, do seu coração carnal. Essa visão é uma visão que ela não é nem o começo e o início do que Deus tem para a sua vida. Abraão, mesmo sem saber, obedeceu e foi. Sabe por quê? Deus não revela o nome da terra, porque a terra naquela época era uma terra amaldiçoada. Se ele falasse para Abraão que ele tinha que ir para Canaã, ele nunca ia sair da sua parentela, da sua terra. Então às vezes Deus revela um pouquinho da visão dele para você, ele dá só uma palhinha, ele mostra só um pouquinho, o comecinho, para ver se você se ativa, se liga e começa a caminhar. E aí quando você começa a entrar no caminho, quando você alinha o seu propósito com o propósito de Deus, as suas vontades com as vontades de Deus, quando você alinha a sua vida com Deus, aí Ele vem revelando mais. E far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão benditas todas as famílias da terra. Quanto mais você segue, quanto mais você é obediente, quanto mais você consegue renunciar, sacrificar e obedecer à voz de Deus e entrar na visão dele, mais ele vai revelando para você.
E é por isso que eu falei que aqui tem pessoas que conhecem um pouco da visão que Deus tem para a sua vida. Porque você ainda não acessou ela por completo. Não de acessar, de viver, mas de conhecer o que Deus tem para a sua vida. Deus falou que talvez você iria ter um ministério. Amém. Qual ministério? Como? Onde? De que jeito? Deus falou que você ia ser muito próspero. Amém. E aí? E depois? Deus falou que a sua família ia ser salva e transformada e todos iriam estar na casa de Deus adorando. E aí? Ele tem muito mais para você do que aquele pouquinho que Ele te falou. Só que a questão é que você ainda não se posicionou como Ele queria. Você não conseguiu acessar, acreditar e entrar para agarrar a visão dEle de vez. E é por isso que Ele nunca mais falou mais nada. Porque a partir do momento em que você começa a caminhar no caminho correto, Ele é um Deus que Ele traz totalmente o plano total, sabe, 100%. Ele vai revelando mais, e Ele vai falando mais, e Ele vai falando, não vai por aqui, vai por ali. Ele está falando, não, você não vai ser só isso, é mais do que isso. Deus, mas eu já fiz, eu já cresci, mas não é só até aí. Deus, eu achei que eu iria ser muito menos do que isso, mas eu tenho mais para você. Essa é a realidade de Deus. E quando você acessa isso, é porque você descobriu a visão de Deus para a sua vida. Quando você nasce de novo, o seu espírito automaticamente recebe o DNA de Deus. A partir do momento em que você tem o DNA de Deus, irmão, é impossível você pensar pequeno. É impossível você viver uma vida em que você vai viver uma vida sofrida. É impossível você ter o DNA de Deus e não ser generoso como Ele. É inadmissível e impossível você ter o DNA dEle em você e você não conseguir ter a fé sobrenatural aqui na terra. Então, às vezes, temos que analisar, e redirecionar os caminhos. Porque se nós não conseguimos viver e acessar o plano total de Deus, é porque algumas coisas nós vamos ter que mudar. Às vezes pode ser a obediência, às vezes pode ser que seja a falta de fé. Eu não acredito que Deus, ou que eu sou capaz de acessar isso que Ele falou. Eu não creio que um dia eu vou chegar a isso que o pastor entregou para a minha vida, a palavra profética, e é impossível. Eu não creio. E essa falta de fé faz você cada vez mais desligar o DNA de Cristo em você. Você vai se afastando não de Deus, mas do propósito e da visão dEle para a sua vida. No versículo 7, vai dizer assim também em Abraão, Deus falando para ele. Aqui é um pouquinho mais para frente, só que você vê que Deus aparece de novo. Significa que aquele diálogo foi uma coisa, aqui já é outra coisa. Outra conversa. E apareceu o Senhor a Abrão de novo e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos ler o capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, primeiro vai dizer assim: e depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão de novo, em visão. Olha que coisa mais linda. Até aquele momento, sabe, Abraão estava somente vendo ou recebendo palavras lançadas. Deus aparecia para ele, amém, e falava com ele, amém. Às vezes falava talvez no seu espírito, mas sabe, ele falava palavras. E a caminhada dele continuava, obedecendo, fiel,
né, seguindo as ordenanças de Deus. E mais para frente, de novo, você vê Deus aparecendo de novo. E ele fala, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Versículo 2 continua dizendo, então disse Abraão, Senhor Deus, que me hás de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que vejo a palavra, eis que veio a palavra do Senhor a ele de novo, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5, então o levou fora, olha que coisa mais forte. Ele levou Abraão fora e ele disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Isso daqui significa que até esse momento, Abraão não tinha a onisciência da visão de Deus para a vida dele. Essa onisciência, ela vem no formato de visão, em que você enxerga e que você contempla o seu propósito que Deus tem na sua vida. Aquilo que Ele quer fazer, e Ele já declarou e decretou nos céus para serem concretizados. Só que às vezes você não vê nada, você não consegue, viver nada. É porque você simplesmente não está acessando e entrando na visão dele. As palavras que você recebeu, irmão, é muito forte, poderoso, amém. Só que o que ele tem para você é muito mais. É muito maior. É infinitamente mais. Abundantemente mais. Então não fique pensando que você vivendo uma vida fora da vontade de Deus, ou melhor, até dentro, da igreja, mas não consegue acessar a visão dele, você nunca vai chegar em lugar nenhum. A vida vai continuar sempre nos mesmos tropeços, as suas falhas vão continuar sendo sempre as mesmas falhas, suas transgressões, tudo aquilo que você, não consegue passar por cima e vencer, você não vai conseguir, porque você não tem a visão de Deus para a sua vida. Lá no versículo 13, vai dizer assim, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência. Então lá no capítulo 12, Abraão recebe as palavras, no capítulo 15, ele vê as promessas. É diferente você ouvir e você contemplar. É diferente você receber palavras e você enxergar a visão que Deus tem para a sua vida. É diferente. E tem pessoas aqui que estão ainda no mesmo nível, de profecia, palavras. Às vezes vem para o culto só para receber uma profecia. Às vezes vem para a igreja só para receber uma palavra do pastor. Tudo bem que é uma quarta profética. Então você precisa buscar a profecia sim, não tem problema. Só que a sua vida com Cristo não tem que ser baseada só em profecias e profecias. Não adianta nada Deus revelar, o pastor entregar e ele falar 1 milhão de coisas e você não viver nenhuma. Não adianta nada você receber palavras e palavras e palavras, promessas, e você não consegue acessar nenhuma. Você precisa hoje atentar a sua vida para o propósito divino que tem em você. Você precisa hoje, se afastar daquilo que não permite você ver e contemplar a Deus. A palavra fala que você não consegue enxergar nem contemplar a Deus. Você precisa estar posicionado. Olha que forte. No capítulo 15 do versículo 13, esse versículo aqui, ele é uma história um pouco diferente. Eu falei aqui que Deus, ele é tão poderoso
que Ele consegue trazer o fim desde o princípio, desde o começo. Ele é um Deus que Ele traz e revela o final da história, antes mesmo de começar. Quando Ele fala para Jeremias, antes do ventre da sua mãe, eu já te escolhi e te dei as nações por profeta. Então, antes de tudo, Ele já sabe o que você tem para fazer, o que você tem para acessar, o que você precisa receber para cumprir com a vocação de Deus na terra. Só que quando a gente vem aqui no capítulo 15, no versículo 13, a gente vai ver Deus falando não só sobre Abrão, mas sobre a sua descendência lá na frente. Nesse versículo, você vai ver Deus falando a respeito de um povo que seria um povo cativo, um povo escravo, o povo que era o povo de Moisés. Antes de Moisés, antes deles chegarem, antes mesmo da descendência de Abraão se espalhar, antes de tudo. É muito forte quando a gente vê lá em Amós 3,7 falando que Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos. Ele vai entregar sempre para os seus servos, os seus profetas, tudo, antes dele fazer tudo. Ele sempre vai falar antes de fazer. Ele sempre vai trazer a realidade, mesmo que não seja para você que ele fale sobre você, mas para alguém ele falou. Para alguém ele avisou. O segredo, os seus segredos foi revelado para os seus profetas, os seus servos. Então a gente vê essa prova aqui no versículo 13, quando fala, então disse, em Gênesis 15, 13, a Abrão. Então disse Deus a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Olha aí. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice você será sepultado. Lá na frente, acaba Gênesis, né? Começa ali, no livro de Êxodo, você vai ver Deus levantando Moisés, capacitando. Só que antes dele fazer tudo isso, a descendência de Abraão nem tinha chegado ainda no Egito. E aí Deus fala assim, não se preocupe que o que eu tenho para você é muito maior do que você imaginava. As coisas que eu falei, as 4 vezes que eu apareci para você revelando, agora o que eu tenho para você, eu vou falar ainda mais. Eu vou revelar ainda mais. A sua terra, a sua descendência será uma descendência muito abençoada. Não se preocupe que vai ter uma época, você nem vai estar vivo, você nem vai saber. Mas vai ter uma época em que eles serão ainda ali presos, escravizados, sabe, pelo Egito. E eles vão sofrer e ficar lá 400 anos. E aí quando você chega lá em Êxodo, você vê Deus levantando Moisés, a história linda dele como um líder. E ele volta para libertar o seu povo. E quando ele liberta o seu povo, você vê até mesmo o versículo 14, de quando Deus faz a transferência de riquezas do povo que era egípcio para o povo hebreu. Então não tem nenhuma palavra lançada para a sua vida que ela vai voltar vazia. Não tem nenhuma palavra lançada de Deus para você que ela vai permanecer, sabe, falida, inativa. Todas as promessas que Deus ele tem para a sua vida que você nem sabe hoje, Ele vai cumprir, se você se posicionar para conhecer essa onisciência de Deus e entender a visão dele para a sua vida. Deus falou que você vai ser vai ter um ministério, vai ser um preleitor, mas Ele nem falou ainda sobre as nações que Ele vai te enviar, sobre o rebanho que Ele vai colocar, sobre as pessoas que você vai ministrar, sobre as curas, os sinais, as maravilhas que você vai operar
prosperar no nome dele. Ele falou que você vai ser empresário. Ele falou que você vai ser alguma coisa aí que vai ser muito grande, muito forte, bem rico, bem generoso. Não se preocupe, porque é só o começo da promessa e da palavra e da visão de Deus que ele tem para a sua vida. Ele revela a escravidão do povo de Moisés, irmão. Antes de Moisés. Antes da geração que estava lá escrava. Ele revela para Abraão. Então por que às vezes a gente não consegue ter talvez constância, ter talvez força, ter talvez a dedicação necessária para continuar a nossa caminhada? A resposta é essa. É que você não sabe ainda aonde você tem que chegar em Cristo. Você não conhece os planos dele. O que ele falou é muito pequeno, é muito pouco ainda. Ele vai revelar ainda mais. Só que antes dele revelar, você não fez igual a Abraão. Você começou a se afastar, você começou, se isolar. Você começou a tampar um pouquinho os ouvidos de Deus para ouvir as coisas ou as pessoas do mundo afora. E é por isso que você não conseguiu contemplar a verdadeira grandeza de Deus para a sua vida. A visão, ela é fundamental para todos nós, porque ela é a que vai definir a direção, a identidade e o destino. Você nunca vai ver ninguém na Bíblia cumprindo o propósito e o plano de Deus. Isso aqui é fato. Ninguém consegue cumprir a vocação, o ministério, o chamado, o propósito de Deus sem conhecer a visão dele primeiro. É por isso que eu te chamo nessa noite para você abrir seu coração e você começar a pedir para Deus e clamar a Ele, para Ele falar mais ainda. Senhor, os meus planos, eu vou anular eles por completo, porque eu quero viver somente os seus. Mas começa a mostrar o gostinho deles. Sabe, o final da história, aquilo que o Senhor tem lá na frente. Aí Ele vai começar a te dar sonhos, Ele vai começar a te dar visões, Ele vai abrir a sua visão para você enxergar. Porque visão não é visão se você não consegue ver ela. É uma imagem vista, é algo visível, é algo que você contempla. Sabe, se a gente for parar aqui para perguntar, pela igreja você vai ver pessoas que têm tido sonhos sobre o nosso ministério e a nossa igreja. É verdade? Se tiver aqui no meio, levanta a mão. Quem teve sonhos sobre esse ministério e sobre essa igreja, que talvez Deus te mostrou e revelou algo para você. Quem vai ser o corajoso? Tem pessoas aqui no nosso meio em que já tem sonhado, em que já tem visto as grandiosidades de Deus para a família do reino em Guarulhos. Sabe? É porque vocês é medroso, mas tem duas pessoas aqui atrás ali que eu sei, mas eu não vou pedir para levar o microfone. Só que eu sei que vocês sonharam. E eu sei que foi Deus que entregou para você. Porque é impossível existir propósito sem visão. Deus nunca vai colocar nada no coração e nas mãos dos pastores sem antes Ele mostrar a visão de Deus. Só que não adianta só o pastor e a pastora ver, porque não é só eles que vão caminhar para lá. Quando você entende que você está abraçando um propósito inteiro, Deus começa a destrechar e Ele vai revelando e mostrando os segredos dEle, aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele vai fazer e muitas coisas abundantes para o nosso meio. Em Provérbios 29:18 vai dizer assim: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é o bem-aventurado. Em outras traduções, em outras versões da Bíblia, vai dizer assim: e não havendo visão, o povo perece. Porque a visão, ela também vem no formato e anda conectado com a profecia. O louvor pode subir.
Se você não começar a entender e buscar a visão de Deus para a sua vida, você vai continuar atolado no mesmo nível, no mesmo buraco que você está. Só que nessa noite, Deus ele está te chamando para você viver uma vida em que você, antes de você caminhar, você conhece Ele e Ele mostra quem você é. E você conhecendo Ele, Ele mostra e demonstra tudo o que Ele tem para fazer na sua vida. Lá em Efésios 3, vamos ler. Efésios 6. Versículo 20. Aliás, Efésios 3, 20. Que vai dizer assim. Capítulo 3 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se coloquem de pé nessa noite. Deus tem muitas coisas preparadas para você, crente, cristão, e você que também não é ainda. Mas você só vai acessar quando você começar a entender e enxergar aonde que você precisa alcançar. Deus tem muitas coisas para você, meu querido. Deus tem muitas coisas para você, minha querida. Só que a visão dele para você vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela é melhor. Ela é muito maior. Ela é muito mais. Olha que loucura, porque ele fala tudo. Tudo é tudo. Tudo é muita coisa. Muito mais, abundantemente, além daquilo que você pede ou pensa. Quando você entra na vontade, no centro do querer dele, a primeira coisa que ele faz é mostrar a visão dele para a sua vida. A primeira coisa que ele faz é mostrar o destino que você tem para acessar em Cristo Jesus. Mas a questão é, será que eu estou disposto a renunciar à minha visão? Será que eu estou disponível para sacrificar aquilo que eu tinha já planejado? Se Deus te mostra a visão, irmão, mesmo que você acesse o centro do querer, a vontade dele, ele mostra a visão dele. Se você não tiver a coragem de você iniciar, startar a visão na sua vida, também não vai mudar nada. Você precisa ser uma pessoa posicionada e ativa, porque o reino de Deus não é para pessoas pacíficas. Então a visão dele só vai acessar aqueles que são valentes, corajosos, aqueles que, sabe, não dormem, aqueles que pagam o preço, aqueles que vão atrás, vão buscar, vão seguir, que vão obedecer, que vão ser fiel. A visão de Deus, ela é muito mais ampla do que você imagina. A visão de Deus, primeiro, ela alinha a sua vida com Deus. E segundo, ela sustenta em meio às tempestades e às crises que você vai enfrentar. Ela também vai dar sentido ao sofrimento e vai revelar o seu propósito. Mas não é seu, tá? É de Deus para a sua vida. O propósito que Ele tem para já iniciar em você, a luz que Ele já depositou em você, vai ser a visão dele que vai sustentar todo o teu ministério e tudo que você tem para acessar. E sabe qual que é a questão que a gente analisa enxergando a história de Abraão? Abraão foi uma pessoa que Deus mexeu com ele, tratou ele e colocou ele em lugares abundantes, infinitamente maiores do que ele pensava. Só que quando você vê o plano e o projeto de Deus, você vai entender
que nunca vai ser pensando no individual. Então, resumindo em outras palavras, o projeto e a visão de Deus para a sua vida, ela é uma visão que alcança gerações. Ou seja, se a visão que você tem dentro de você hoje não é uma visão que ela busca estar fluindo de gerações em gerações, que não vai conseguir deixar um legado para o seu futuro, ei, não foi Deus quem colocou dentro de você. É tempo de nós analisarmos e ver aquilo que é de Deus e aquilo que não é, para mim começar a eliminar tudo aquilo que está impedindo eu de contemplar a onisciência de Deus para a minha vida. Ele é poderoso para te curar, Ele é também onipresente, vê você em todas as situações, angústias, tristezas, nas suas dores, nas suas feridas. Ele está lá com você, mas Ele só vai mostrar a onisciência dEle e a visão dEle quando você abraçar e agarrar Ele de uma vez por todas. É a obediência que fundamenta a visão, é a lealdade que fundamenta a visão, é simplesmente você ter a identidade formada em Cristo que faz a visão dEle ser fundamentada na sua vida. Se você não tiver identidade, você não vai conseguir alcançar nada, nem Ele. Porque se você não tem identidade, é porque você não conheceu quem Ele é. Feche seus olhos, o louvor vai estar louvando. E a partir de agora, o Espírito Santo vai fluir aí no nosso meio. E aqueles que pedirem, tiver com fome, com sede, e clamando para que Deus mostre o que Deus tem como uma visão global, maior, onipotente mesmo, Ele vai começar a revelar nessa noite. Não se preocupe com os seus desejos, porque Ele vai trazer mais do que você deseja. Ele sempre faz mais do que você pede, só que Ele sempre requer primeiro um sacrifício. Abraão teve que levar Isaac, que era o filho da promessa. Se você não conseguir ter a obediência e a coragem de sacrificar aquilo que Deus pedir para você sacrificar, a visão dele nunca vai ser revelada. Já foi revelada, mas não foi tudo. Já foi iniciada, mas foi só o comecinho. Para de ser contente, fica contentando. Você está aceitando um pouco de Deus, mas o nosso Deus não é um Deus de pequenas coisas. Ele vai fazer infinitamente mais em você para fazer através de você. Feche seus olhos nessa noite, porque o Espírito Santo vai começar a tratar pessoas aqui e Ele vai mostrar a visão dEle para a sua vida. Coisas que você nem pediu, você não pensou, você nem imaginou. Ele vai começar a trazer nessa atmosfera profética. Continue com seus olhos fechados, porque o Senhor tem total liberdade para fluir no nosso meio. Espírito Santo da verdade. Em todo lugar eu trazo pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar